Juízes 16, 20 diz assim: então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Pai, te damos graças pela tua palavra, pedimos que o teu Espírito venha ministrar nos nossos corações nessa noite. Venha, Pai, quebrar qualquer tipo de barreira em nós, para que a tua palavra penetre ao mais profundo da nossa alma, Deus, e possa trazer purificação naquilo que é necessário, Pai. Nós pedimos que tudo aquilo que for terreno possa ser exterminado nas nossas vidas, para que possamos andar em conformidade com a tua vontade, com a tua palavra, Deus. Que seja assim para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, talvez esse seja um dos relatos de um homem de Deus mais tristes das Escrituras. Um homem que foi alvo da dedicação dos seus pais, da oração deles, da instrução na vontade de Deus. Um homem que foi consagrado a Deus. Um homem a quem Deus derramou seu Espírito para que ele julgasse as tribos de Israel. Um homem que acumulou vitórias e mais vitórias como homem de Deus, como referência para a nação. Num belo dia se levanta pensando que Deus estava com ele, e o texto diz: Deus havia se retirado dele. Deus já não estava com ele, porque não tinha mais prazer na vida daquele homem, no que ele havia se tornado, nos procedimentos que aquele homem havia adotado para a sua vida. Então ele se levanta pensando que o mesmo Deus que trouxe vitórias no passado, daria vitória para ele novamente, mas no entanto o Espírito de Deus havia se retirado desse homem. Quantos homens de Deus nós conhecemos, no Brasil e no mundo, que foram instrumentos de Deus no passado, que abençoaram vidas de pessoas, através do seu ensino, através da evangelização, trouxeram livramento na vida das pessoas, através do ensino deles, tirando uma palavra equivocada que essas carregavam na sua vida, uma consciência errada que elas carregavam, escravizante, uma culpa escravizante, e que hoje esses homens às vezes falam coisas absurdas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, parece que não tem nada mais de Deus saindo da boca deles. E eu penso que se isso aconteceu com um homem grandioso, se foi um herói naqueles dias, acontece com tantos homens, nós precisamos ligar um sinal de alerta para as nossas vidas, para ver como nós caminhamos com Deus, ficarmos atentos quanto a alguns perigos na nossa caminhada de fé. E aqui eu gostaria de pensar em alguns perigos que Sansão não se atentou e que nós devemos nos atentar na nossa caminhada, perigos para a nossa vida cristã que nós precisamos ficar antenados. E o primeiro perigo que eu gostaria de destacar para a vida cristã é o perigo, meus irmãos, de nós estarmos tão familiarizados com o sagrado a ponto de tratá-lo de qualquer maneira. É você estar tão familiarizado com as coisas de Deus que você passa a banalizá-las. Está tão habituado, acostumado com a palavra, com o culto, com o cântico, com as coisas de Deus. Tem gente que tem essa facilidade. Ele entra na presença de Deus com uma facilidade absurda, mas começa a tratar isso como se fosse qualquer coisa. Perde a noção do quão precioso é Deus, do valor que Deus tem. O temor de Deus parece que vai se apagando do coração. E me parece que esse foi um dos grandes erros de Sansão. Se você olhar comigo, capítulo 14 aqui no verso 6, a gente vai perceber como esse homem tinha uma facilidade para o Espírito se apoderar da vida dele. Por várias vezes nós vamos ler essa expressão: o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. 14 versículo 6, acompanhe comigo aí. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele o rasgou, um leão que tinha vindo contra ele. Ao versículo 5, desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, chegando às vinhas de Timna, de repente um leão novo rugindo saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Aí a gente vai para o versículo 19 do mesmo capítulo 14,
e diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que desceu aos ascalonitas, matou deles 30 homens, tomou as suas vestes e deu-as aos que declararam o enigma. Aí a gente vai para o capítulo 15, verso 14, e diz mais uma vez: tendo ele chegado à lei, os filisteus saíram-lhe ao encontro, jubilando, mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e as suas amarras se desfizeram das suas mãos. Então, por várias vezes a gente vê o Espírito de Deus se apossando de Sansão, mas logo em seguida a gente vê Sansão cometendo coisas absurdas que contrariam o voto que ele tinha feito a Deus, que contrariam a palavra de Deus, contrariavam a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele tem a facilidade para ser alvo da manifestação de Deus, entrar na presença de Deus, estar cheio de Deus, ao mesmo tempo ele tem a facilidade de cometer coisas que Deus desaprovava. Parece que ele estava muito familiarizado com Deus, com o sagrado, e chegou um momento que aquilo se tornou banal para ele, e aí Deus retira o seu espírito da vida dele, perdeu a consciência do temor. A palavra de Deus fala sobre um homem chamado Uzá, carregando uma carruagem com a arca da aliança. A carruagem passa sobre uma pedra, a arca vai cair, ele estende a mão e toca quando não poderia fazê-lo, e ele sabia que não poderia fazer isso. Mas a ideia que muitos pensadores trazem é que talvez a familiaridade com a arca, com a família ali, passando ali, foi fazendo com que ele perdesse a mentalidade, a consciência de como aquilo era precioso, de tratar Deus com reverência, de tratar Deus com o devido temor. Muito triste quando nós perdemos essa consciência da grandeza, do valor do nosso Deus. Nós precisamos reconhecer a santidade de Deus, reconhecer de quem nós estamos diante sempre, não desperdiçar aquilo que Deus nos deu, não desvalorizar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, não cometer esse erro de Sansão. Então o primeiro perigo na vida de Sansão é que ele foi se familiarizando tanto com o sagrado que começou a tratar o sagrado de qualquer maneira. Mas a gente vê um segundo perigo aqui, é de se envolver com os prazeres desse mundo. Sansão foi se envolvendo cada vez mais com aquilo que Deus desaprovava, como eu falei. Paulo vai dizer ao seu discípulo Timóteo que o bom soldado não se envolve com as coisas desse mundo, porque ele procura agradar aquele que o alistou. 1 João 2,15 vai dizer: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E me parece que muitos vão caindo numa certa ambiguidade. Sabe quando o Tiago fala sobre o sujeito de ânimo dobre? Parece que ele tem duas almas, uma ele busca satisfazer em Deus e a outra satisfazer nos prazeres da sua carne. Mas no entanto, quem procura satisfazer a sua carne, seu apetite carnal, os prazeres desse mundo, não tem como se satisfazer em Deus. É impossível viver uma vida ambígua, porque a partir do momento que a gente escolhe por algo que não seja Deus, a gente já rejeitou Deus. Quem tenta sugerir na nossa mente a buscar ter essa vida ambígua é o próprio Satanás. Por isso ele se satisfaz tendo 1% da nossa vida apenas. O diabo não quer que você e eu nos tornemos satanistas, né? Aquele cara que de fato rejeita Deus. Não, se você negociar parte da sua vida, ele já se dá por satisfeito. Não é à toa que Jesus disse: não podem servir a dois senhores. Você não pode colocar o pé em duas canoas. Jesus no seu discurso é radical. Se você não ama a Deus totalmente, você não tem como amá-lo e servi-lo. Ou é todo ou não é nada. Ou é tudo ou não é nada. Eu já citei muitas vezes aqui, ilustrando com as sugestões de Faraó a Moisés. Moisés vai, olha, o Senhor mandou deixar o povo ir adorar no deserto, e Faraó diz: olha, vão os homens, mas fica pertinho de mim, não vai muito longe, e ora por mim também. Como que quem diz: olha, acende uma vela para Deus e outra para mim.
fica pertinho, fica sobre a minha jurisdição, fica onde eu tenho acesso a você, não se distancia muito. São as propostas diabólicas para nós. Não se afaste muito, fique perto, fique onde eu tenho acesso, seja ambíguo. Aí Moisés rejeita, e a outra proposta é: vão os homens, fica as mulheres e as crianças. Não adore com a casa, vá sozinho. Aí Moisés rejeita, e aí ele fala: então tá bom, vão os homens, as mulheres, as crianças, mas fica o gado, vai ficar o gado aqui, as posses de vocês. E aí Moisés vai dizer: olha, não vai ficar um casco no Egito, tudo vai ser oferecido como culto a Deus, porque ou é tudo, ou não é nada. Tiago vai dizer que quem quer se tornar amigo do mundo, se constitui automaticamente inimigo de Deus. Não tem como viver procurando satisfazer a vida com os prazeres desse mundo. É o segundo perigo que a gente vê na vida de Sansão. Mas eu vejo um outro perigo aqui no capítulo 16, verso 16, que é o perigo do descontrole emocional. Veja comigo, capítulo 16, verso 16, diz assim: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a alma dele, se angustiou até a morte. Outra versão diz: ela o importunava cada dia com suas perguntas, instando com ele e molestando de tal sorte, que ele sentiu com isso uma impaciência mortal, uma vontade de morrer. A mulher era tão chata, ficava perguntando tanto, falando tanto na cabeça dele, que ele falou: eu quero morrer, do que aguentar essa Dalila falando na minha cabeça, eu prefiro morrer. O que é isso, senão alguém totalmente preso num descontrole emocional? A gente começa a ver que a vida de Deus vai se esvaindo quando a gente tem um descontrole emocional. Às vezes isso pode acontecer num período da vida, mas esses que estão se afundando vão mostrando através desse descontrole emocional. Tem gente que não tem equilíbrio nenhum emocional. Aliás, tem muita gente às vezes assim nas igrejas, né? Para ele ser homem de Deus, ele ser um cara sisudo, sério, bravo, não tem espaço para alegria, parece que foi batizado no limão, no vinagre. Eu não sei que espírito é esse que não tem alegria, o cara não dá um sorriso. Aí você tem gente do outro lado que é só alegria, o cara não tem seriedade nenhuma, na hora que tem que ser sério ele não consegue, desequilibrado. Eu vou para o livro de Atos e vejo a igreja primitiva, e você vê que tem temor de Deus, mas tem alegria e singeleza de coração, tem equilíbrio, é uma espiritualidade saudável, equilibrada. Aqui Sansão, por causa de uma coisa, ele quer morrer, a alma dele já está sendo levada pela circunstância. Eu quero morrer. Tem gente que é assim, na igreja é o maior dos crentes, os ímpios é o maior dos ímpios também. Consegue ser o maior dos crentes com os crentes, mas também é o pior dos ímpios quando ele está com os ímpios. Descontrole, falta de equilíbrio, a gente vê isso na vida desse homem. Não tinha capacidade de adorar a Deus com a sua mente, com a sua perspectiva, o entendimento, com a alma, com as emoções, com as forças. Você vê uma pessoa desequilibrada. Quando Jesus fala sobre nós adorarmos a Deus com a plenitude do nosso ser, tem a ver também com esse equilíbrio emocional, o equilíbrio emocional na nossa vida. Mas um quarto perigo que eu gostaria de destacar, meus irmãos, olhando para a vida de Sansão, é o perigo de esquecer dos nossos compromissos com Deus. O voto de Nazireu, ele consistia em 3 compromissos, pelo menos. Não cortar o cabelo, está vendo que o homem que se consagra, ele deixa, eu estou brincando, isso aqui é só para me justificar. Mas ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia experimentar do fruto da vinha, aí dançou. Ele não poderia tocar em defunto. E a gente vê Sansão flertando com as 3 coisas. Eu não poderia experimentar fruto da vinha, mas tem uma hora que a gente vê que ele está saindo do meio da vinha. O que ele estava fazendo lá? Você está pelo menos flertando com o perigo, né? Esses dias a gente estava brincando sobre isso, né? Está cheirando a uva lá, né? Não pode, mas está cheirando a uva. Ele toca num defunto num certo momento, e aqui ele fala para Dalila do segredo. É um cara que esqueceu do compromisso que fez. O sábio vai dizer para nós,
não nos apressarmos em fazer promessas quando estivermos no templo, né? Quando você estiver no templo, não seja precipitado de lábios, não faça promessas, porque Deus está no céu e você está aqui na terra. Não seja precipitado, pondere bem naquilo que você vai dizer a Deus, nas promessas que você vai fazer a Deus, para você não se esquecer dos compromissos que você assumiu para com Deus, diante de Deus. E muitas vezes os cristãos esquecem dos compromissos feitos com Deus ao longo da sua caminhada, se esquecem de acordos que fizeram com Deus no seu coração. É por isso que é tão importante nós repetirmos as Escrituras, é por isso que é tão importante rememorar aquilo que as Escrituras nos ensinam, para que a gente não permita que isso venha se extinguir, se esvair da nossa vida, da nossa visão, do nosso coração. Eu preciso ter em mente que eu assumi um compromisso com Deus, com Cristo Jesus, que Ele é o Senhor da minha vida, que quando eu mergulhei nas águas do batismo, eu estava declarando para os irmãos, para a igreja, mas também para o mundo espiritual, que eu morri, o velho Levi morreu, e ele ressurgiu, e agora Cristo tem que ser visto na vida dele. E assim como Paulo diz, fui crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É uma vida de compromisso com Ele, é uma vida que eu tenho que tomar a cruz dia após dia, para que Ele possa ser visto em mim. Eu tenho que tentar lembrar disso, o Espírito Santo nos leva a lembrar disso, mas nós mesmos temos que ter isso em mente, em vista. Por isso que, embora o Espírito Santo ensine cada um, eu preciso também ter palavra, eu preciso ter liturgia na vida, na caminhada, não só de domingo. Eu preciso estabelecer liturgias na minha vida. Afinal, a gente aprende isso com os hebreus. Coloca nas portas, não se esqueça, fale para os seus filhos, inculca. Eu tenho que ter em vista isso em todo o tempo. Mas um quinto perigo que eu consigo ver na vida de Sansão, não só esse que ele quebra os acordos, os compromissos, mas o perigo de pensar que nós temos o controle absoluto sobre o inimigo. Por que Sansão compartilhava as coisas? Parecia que ele tinha o controle absoluto. Se os filisteus vierem, eu vou destruí-los. Já fiz isso outras vezes. Eu sou a grande pedra no sapato dos filisteus. Ele pensou que tinha o controle absoluto sobre o inimigo. O inimigo, meus irmãos, da igreja, o nosso inimigo, não tem que ser temido, mas a gente não pode menosprezá-lo. A gente não pode tratar como a Sansão tratou aqui os filisteus. Você não tem esse controle absoluto. Eu vejo muitas vezes, e no passado você vai ver até canções no meio da igreja, de irmãos zombando do inimigo, zombando de Satanás, fazendo ministrações zombando, como se nós tivéssemos alguma coisa em nós mesmos e não o próprio Deus. Ora, Judas vai dizer na sua carta, no versículo 9, que nem o arcanjo Miguel ousou dizer algo como esses muitos irmãos fazem até hoje, em muitos cultos. Olha comigo o versículo 9, ele diz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. A gente não pode se esquecer que a luta que Paulo diz, quando ele vai terminar a carta aos Efésios, capítulo 6, ele fala da nossa luta espiritual, ele usa a figura do soldado, tem a ver com esse embate corporal. Eu não posso dar as costas para o inimigo, eu não posso menosprezá-lo, eu tenho que estar atento. Afinal, Pedro vai dizer que ele é como um leão, ele está aí. Eu não posso fechar os olhos e achar que está tudo tranquilo, não, ele está aí. Mas Sansão perdeu essa consciência de um embate, de uma batalha, de uma guerra. Nós estamos em guerra ainda, a igreja está em guerra, a trombeta não tocou. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos em guerra espiritual, batalha espiritual, todos os dias. Tem muita gente caindo e naufragando na fé, porque esqueceu que está em batalha, e aí deixa de ficar atento, perdeu o estado de prontidão.
Gideão, nesse mesmo livro de Juízes, Deus pediu para ele, quando ele foi enfrentar o inimigo, para ele separar aqueles homens que foram negligentes, que não estavam em prontidão para a batalha. Os homens que tiraram a bolsa, deixaram de lado, esqueceram que o inimigo podia chegar de qualquer lugar, de qualquer local. Ele teve que separar os homens que estavam astutos, atentos, porque se o inimigo chegar, ele se levanta, está preparado para combater. Traz a água, lambeu aqui, mas está atento. Se o inimigo entrar, eu não vou cair em emboscada. Está em prontidão. E Deus disse na ocasião para Gideão: esses daí que você vai levar com você. 300. Para enfrentar um monte, né? Fala 300. Gideão ficou lá, fala 300, fala 300. Mas perdeu a consciência de que está numa batalha. Nós não podemos perder essa consciência, meus irmãos. Não podemos achar que temos o controle absoluto sobre o inimigo. Se tem um perigo na vida cristã, muitas vezes, que alguns irmãos incorrem, é esse. Mas ainda eu queria citar o perigo de não cultivar a presença de Deus nas nossas vidas. É curioso porque quando a gente lê a história de Sansão, a gente vai ver que tem apenas uma menção de oração que esse homem faz. Só tem uma oração registrada em Sansão. Uma vez que é registrado que ele orou ao Senhor, que ele clamou a Deus. Você não vê citações de orações, como a gente vê, por exemplo, com Davi. E olha que Davi foi um homem que errou muito, foi um homem que pecou muito, mas um homem que tinha a alma quebrantada diante de Deus, e por isso era um homem segundo o coração de Deus. Salmos estão aí, que ele escreveu, para mostrar que era um homem que tinha o coração quebrantado, que estava pronto a se arrepender e assumir as consequências do seu pecado. Porque quando ele é confrontado pelo profeta, ele se dá conta do que ele fez. Quando o profeta fala: é você, Davi, é você que tomou o que era do outro. E aí ele cai em quebrantamento. O coração dele temia a Deus. É fato que todos nós vamos pecar, todos nós vamos pecar, vamos errar, mas a gente tem que ter um coração pronto a se colocar de joelhos diante de Deus, porque quando a gente perder isso, meu irmão, é sinal que a tua ruína está aí. Provavelmente um homem que não se quebranta mais é porque está se tornando incurável, intratável, como Paulo diz, parece que o coração está calejado. Paulo fala de homens com a consciência cauterizada, sabe, que foi embotado pelo fogo, ficou insensível à voz de Deus. O Espírito Santo pode clamar, mas o coração ficou duro. A gente lê falando sobre Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó, mas aquele homem tinha o coração calejado, endurecido, não ouvia aos clamores de Deus a ele. O cara viu um monte de coisa, um monte de milagre, o coração ficou duro, como o povo de Israel, que ficou 40 anos por teimosia no deserto, deixou o coração endurecer, o coração ficou duro, falta de vida com Deus, de oração, de clamor, falta de quebrantamento, não consegue chorar ouvindo um louvor, não consegue chorar quando se coloca diante de Deus, não consegue chorar lendo as Escrituras, porque não lê a Escritura para si, contra si, está sempre lendo para os outros. Sabe o ministério o pastor fala uma coisa e ele fala: isso aqui serve para o irmão lá, isso aqui serve para aquele irmão, se ele tivesse aqui. A palavra é contra nós primeiro, eu estou pregando aqui para mim primeiro, a palavra tem que mexer com cada um de nós, tem que ser espelho para a nossa alma, tem que curar as nossas feridas primeiro. Se a gente não consegue se quebrantar diante de Deus, tem alguma coisa errada conosco. Robert Sara, que é um arcebispo de outra linha cristã, ele vai dizer assim que uma igreja que não ora está caminhando para a morte, para a falência. Uma igreja que não ora, ela está caminhando para a morte, está caminhando para o cemitério, essa igreja vai morrer. A igreja precisa entender a preciosidade da oração, como a oração tem um poder absurdo, porque quando a igreja ora muito, ela está reconhecendo que ela precisa de Deus, ela está reconhecendo que ela não é nada sem Deus, que não adianta ela ter boa música, ela ter boa palavra, ela ter gente que está sempre disposta a servir, se ela não ora, ela está se achando autossuficiente,
Mas quando ela ora e dobra os joelhos, ela está reconhecendo: nós precisamos do teu poder, nós precisamos da tua graça. Senhor, abre as portas dos corações, daqueles que não te conhecem. E aí Deus começa a atuar e fazer a diferença na vida das igrejas. Eu tenho muitas críticas a uma igreja da Coreia do Sul, porque tem muito ensino esquisito lá, mas eu sei que as pessoas ali oravam muito. Em um dado momento daquele ministério, o cara falou: o segredo do meu ministério é porque nesse momento agora que eu estou pregando, há mais de centenas de irmãos que estão orando por mim agora. Uma igreja fundamentada em oração, em clamor a Deus, em vida com Deus, em comunhão. A gente precisa cultivar isso na nossa vida. Não podemos perder a vida de oração. Meus irmãos, e por fim, eu vejo em Sansão um dos perigos que o levou ele a essa situação tão triste que nós lemos no início, é o perigo de andar sozinho. Em toda a vida de Sansão, você não vê o cara andando com ninguém. O cara está sempre andando sozinho. Porque o cara era bom mesmo. Libertou a nação várias vezes. E talvez porque era tão bom, ele começou a andar sozinho, porque pensava que era bom demais. Você não vê ele junto com comunidades, com pessoas, quase nunca. Ele está sempre sozinho, ele está sempre andando sozinho, solitário. E está cheio de gente nos nossos dias andando sozinho, pensando que é possível ser cristão, andando de maneira individual, desprezando a comunidade da fé, desprezando a vida em comunhão com os irmãos, deixando de abrir o coração, porque a vida em comunhão mostra a nossa interdependência. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de cada um aqui, você precisa dos seus irmãos aqui. Nos momentos de angústia, ou nos momentos que você peca, se precisar confessar pecados, pedir oração para vencer as suas dificuldades, sejam elas quais forem. Quem se isola procura os seus próprios interesses, já perdeu o interesse sobre o reino de Deus. Por isso eu não consigo entender crente que despreza a igreja. Ele está desprezando o próprio Deus. Quem se isola procura os seus próprios interesses. Já não tem mais interesse com a causa de Deus, com o reino de Deus. Tem interesse com as suas próprias coisas, com as suas próprias elaborações a partir do que ele entende da Bíblia, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Porque Jesus, sendo perfeito, está trabalhando, purificando a igreja, Paulo diz, para apresentar para si mesmo pura, sem mácula, sem ruga. Quem sou eu para desprezar a igreja? Nem o noivo despreza a igreja, por que eu vou achar que eu posso desprezar a igreja? Como diz John MacArthur, ele diz: muitos dizem nos nossos dias, eu não vou na igreja, é um lugar cheio de hipócritas. Ele fala: então vem para ser mais um, seja bem-vindo, está cheio de gente aqui que erra, não tem perfeito aqui. Por quê? Porque é orientação bíblica, viver em comunidade, por mais difícil que seja, porque nem sempre são flores, tem hora que é chato, tem hora que a gente briga, aí fala: tem que aguentar aquele irmão lá, mas ele aguenta você também, então tá beleza. É igual casamento, fala: minha mulher, e aí e você? Ela aguenta você também. Então é assim, vida em comunidade. Quando Sansão começou a se isolar, foi um dos fatores que trouxe ele para essa situação de 16:20 que nós lemos. Sabe outro personagem que eu vejo, que me vem à mente agora, é Pedro, quando ele nega Jesus. É curioso porque ali ele já começa a querer se colocar em destaque para com os discípulos: eu jamais vou te deixar, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou te trair, não, eu sou melhor que os caras aqui. E aí a gente vai vendo naquela narrativa que a impressão que dá é que Pedro vai se isolando, tomando atitudes por conta própria. Lá tentou cortar a orelha do soldado, tentou acertar a cabeça dele, né? Eu duvido que ele era bom de mira assim, que ele cortou a orelha. Eu acho que ele deu para cortar a cabeça. O cara deve ter esquivado, né? Deu uma de Anderson Silva e foi a orelha só. Alguém que está se distanciando, andando sozinho, isolado. Quando ele vai seguindo Jesus, ele está sozinho. Vai sozinho seguir Jesus, passa vergonha. Olha, você fala igual Galileu, você é um deles. Eu? Que isso? Nunca vi esse cara não, só ouvi falar aí.
vai se isolando. É um dos grandes perigos a gente desprezar a comunhão. Perigo de se familiarizar tanto com o sagrado a ponto de tratar o sagrado de qualquer maneira. O perigo de se envolver com os prazeres desse mundo. O perigo do descontrole emocional. O perigo de se esquecer dos compromissos feitos com Deus. O perigo de pensar que nós temos o controle absoluto sobre o inimigo. O perigo de não cultivar a presença de Deus com oração. E o perigo de nós andarmos de maneira solitária. De nós desprezarmos a comunhão dos santos. Nós andarmos sozinhos. Todos esses perigos foram levando Sansão até essa situação que eu falei, que é uma das mais tristes sobre um homem de Deus. Ele se levanta pensando, Deus está comigo, vai me dar vitória, como fez tantas vezes no passado, mas o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Deus já não estava com ele. Deus já não estava com a alma de Sansão. Talvez, meus irmãos, nós não estamos nesse nível que Sansão chegou. Mas talvez você está passando por momentos difíceis. Talvez você está passando por momentos que está faltando oração, vida com Deus. Se você resgatar aí na tua história cristã, você fala, eu já tive momentos muito mais próximos de Deus. Meu coração foi muito mais quebrantado no passado. O que está acontecendo, Senhor, que eu não estou conseguindo mais chorar na tua presença, que eu não consigo separar mais tempo para estar na tua presença? O que está acontecendo? Porque parece que eu estou desprezando a vida com os meus irmãos, não participo de grupo, eu não venho estar com os irmãos em momento algum, não valorizo o culto público, você que nos ouve na internet, e que talvez esteja desvalorizando o culto público, a comunhão com os irmãos. É sondar o coração para pensar o que está acontecendo. E saiba, meus irmãos, que embora Sansão ele passe por isso, o maravilhoso dessa história é que apesar de todos os vacilos de Sansão, no final da vida dele, ele faz uma oração, ele clama a Deus, e a misericórdia de Deus se manifesta na vida dele mais uma vez. Porque apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, Deus é rico em misericórdia. Deus é generoso em misericórdia e em graça. E a graça dele pode se manifestar nas nossas vidas nessa noite. Pode se manifestar na sua vida durante essa semana. Algum dom que porventura está adormecido em você, o Espírito pode fazer isso retornar de novo e fazer o seu coração queimar mais uma vez, se a gente clamar a Ele. Amém? E dessa forma eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e nós temos uma palavra de oração. Conheces, Pai, cada coração aqui nessa noite, cada um de nós que se reuniu aqui nessa noite. Se porventura alguém que nos ouve também, distante em suas casas, Teu Espírito conhece os corações. Sabe, Deus, os perigos que nós temos enfrentado ou que não temos percebido na nossa jornada. Nós vimos aqui alguns perigos que levaram esse homem para uma situação tão triste e deprimente, porque o Senhor já não se comprazia da vida dele, já não tinha satisfação na vida desse homem. Talvez alguns de nós temos flertado com alguns desses perigos, temos desprezado a comunhão, talvez não temos cultivado a Tua presença em nós como devido, com oração, com quebrantamento, com meditação na Tua palavra. Talvez alguns aqui tenham vivido a fé cristã de uma maneira tão mecânica, tão religiosa, dos mais jovens aos mais velhos. Teu Espírito conhece o que está no nosso coração, quem sabe tratado o Senhor de qualquer maneira, tratado a fé cristã de qualquer maneira, tratado essa vida tão preciosa que o Senhor nos deu, a riqueza que a Tua palavra nos diz, que é a vida cristã, a virtude que habita em nós, que a Tua palavra diz que é a mesma virtude que trouxe o Teu Filho dentre os mortos, e nós não temos percebido isso, temos banalizado isso na nossa vida. Quem sabe alguns aqui têm procurado satisfazer as suas vidas com os prazeres desse mundo, com a cobiça da carne,
dos olhos. Tu conhece, Deus, o nosso coração. Derrama da tua graça nessa noite, a fim de trazer cura, a fim de fazer o nosso coração ser renovado. Purifica as nossas vidas, que a tua palavra possa acessar a nossa alma e trazer cura nessa noite. Purifica cada um de nós. Devolve, Pai, se necessário, o fervor pela tua palavra, o fervor pela vida cristã. É isso que faz a diferença na nossa caminhada, é a tua presença se manifestando aqui em nós, todos os dias da nossa vida, aqui na nossa casa e onde estivermos, é a tua presença que faz a diferença, Deus. Precisamos da tua presença, Deus, que o teu Espírito possa tomar cada um de nós nessa noite, assim como tomou Sansão naquele dia, que quebrantou o seu coração, e naquele dia experimentou a maior vitória da sua vida, porque em morte ele mais conquistou do que em toda a sua vida. Que possamos experimentar vitórias nesses dias como igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Faz isso, Deus, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. 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 Ainda com os teus olhos fechados, queria pedir para você se levantar.